Olá, senhores. Retomamos agora para estudar a imputação do pagamento e dação em pagamento, outras duas formas de extinção das obrigações. A imputação do pagamento está prevista nos artigos 352 a 355 do Código Civil. Imputar o pagamento, como diz o artigo 352, a pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento se todos forem líquidos e vencidos. Portanto, aqui nós temos um devedor com mais de uma prestação com o mesmo credor. Colocando aí, portanto, existe uma determinação que será feita pelo devedor daquele valor que ele está pagando serve para quitar o quê? Ou deverá ser abatido de qual dívida? Uma vez que são todas elas de uma mesma natureza. Então, está aqui os requisitos legais. A igualdade de sujeitos, tanto o devedor quanto o credor. Então, existe um devedor só e um credor só. E as dívidas elas têm que ser líquidas, porque senão é impossível fazer imputação. E vencidas e de uma mesma natureza. Então, são esses os requisitos. Dívida líquida e vencida de mesma natureza. Por quê? Porque eu não posso fazer imputação de pagamento de débito alimentar. Débito alimentar tem preferência. Não dá para colocar, mas eu estou devendo um valor para o pai dos meus filhos e alimentos. Então, eu vou fazer uma imputação, mas é para o valor da dívida maior. Não se mistura. Então, nesse caso, não tem imputação, tem crédito preferencial. Os alimentos têm crédito preferencial. Então, não tenho como fazer uma imputação de pagamento nesse caso. As dívidas precisam ser de uma mesma natureza. Prof, dá para dar um exemplo? Isso é muito simples, gente. Você tem aí como credor o banco e você como devedor de dívidas de uma mesma natureza, mas de dívidas diversas, seja cartão de crédito, seja cheque especial, ou um CDC, que é o crédito direto ao consumidor que você levantou, um empréstimo qualquer que você fez. Então aí, e o que acontece? Eles vencem. Ainda mais numa situação como a nossa, excepcional, essas dívidas às vezes estão vencendo. Então, eles vencem e você tem dinheiro. Não suficiente para pagar todas, mas suficiente, sim, para quitar alguma delas. A perguntinha é, quando você faz esse pagamento, esse depósito no banco, você tomou cuidado de imputar o pagamento? Porque a imputação do pagamento é você pegar o seu telefone, ir no e-mailzinho, no Bankline e avisar a sua gerente que você está fazendo o pagamento sobre a dívida tal. Se você não fizer isso, você está abrindo mão de uma garantia que é sua, né? Então, o código confere ao devedor essa possibilidade de imputar o pagamento. No silêncio do devedor, fica para o credor. Então, vamos lá, vamos estabelecer. Você tem uma dívida de 5 mil, que gera juros menores. Você tem uma dívida de cartão de crédito de 8 mil, e dívida de cartão de crédito, o juro é mais elevado. E você tem uma outra dívida de cheque especial. Pronto, você tem 3 dívidas com o mesmo banco. Você tem ali 6 mil. O que você vai fazer? Matar a primeira dívida de 5 mil e ajudar alguma coisa em outra dívida? Se você fizer imputação no pagamento, você pode fazer isso, embora seja uma péssima escolha. Porque a gente deve tornar sempre menos onerosas as dívidas. O próprio Código Civil fala isso quando ele estabelece, no último artigo, olha... Se o devedor não fizer a indicação do artigo 352, isso está no 355, e a quitação for omissa quanto à imputação, isso não vai acontecer no exemplo dado, porque banco não é omisso, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se todas forem líquidas e vencidas, ao mesmo tempo, ou seja, não tem ordem de preferência, todas já venceram, mas venceram numa mesma data, dia 15, não houve um vencimento de uma dívida dia 5, da outra dia 10, outra dia 15, tá? Houve o vencimento de todas. Aí sim, a imputação far-se-á na mais onerosa. Só que está escrito antes que se o devedor não imputar o pagamento, isso daí deve ser feito pelo credor. Então, tá aí uma questãozinha básica, se trata de direito disponível. Você é o devedor. Tem 3 dívidas ali, como eu já mencionei antes. Todas líquidas e vencidas. Você não diz para que você está depositando 6 mil? O banco vai ter a mesma ideia que a sua, né? Vai abater na de menor valor. Ou vai abater um pouquinho de cada uma. Geralmente eles abatem na que gera menos juros. Não precisa ser de menor valor. A que gera menos juros.
Gente, dívida vencida gera juro. E dependendo da quantidade de juros, cabe a você saber o que está imputando, né? Muitas vezes vai ser interessante para você pegar aqueles 6 mil e jogar na dívida maior. Mas, Maria Helena, eu vou continuar com 3 dívidas, tá, gente? Mas o juro que você está pagando diminuiu. É uma possibilidade. Tem gente que já tem essa mentalidade, já vou tentar bater a do meio, né? Que aí se faltar, falta pouco, também é bom para mim. Fica a critério do devedor. Agora, cuidado para não deixar a critério do credor, porque o credor, sobretudo no meu exemplo, que é banco, ele vai saber muito bem no que imputar essa dívida. Mais uma dúvida que os senhores podem ter, se houver a concomitância de capital e juros, eu tenho uma dívida, como eu já mencionei, de 8 ou 9 mil de cartão de crédito que gera juros. Eu tenho valor suficiente para pagar os juros, mas eu quero tirar do capital. Sem chance, gente. Entre capital e juros, primeiro paga-se os juros. Se sobrar, você vai tirar do capital. Porque capital gera juros, juros não gera nada. Tá? Então, a ideia é essa. Você tem uma dívida. Por que você acha que o Brasil ficou tanto tempo a pagar dívida externa? Porque a gente só pagava juro. Você juntava dinheiro e pagava juro. Ou seja, o montante da dívida gerava mais juro. Então, você não conseguia pagar nunca. Você nunca amortizava sobre o capital. Você nunca tirava valor do capital. Essa foi um grande problema, não só do Brasil, como de diversos países. Muita gente captou o dinheiro, mas na ideia de pagar juros, porque depois vai melhorar. E aí a gente paga o capital. Só que não conseguia, ficava pagando juros sobre juros sobre juros. Então, é uma coisa complicada. Para qualquer dívida, funciona da mesma forma. Eu não posso chegar agora no imóvel que eu fiz uma compra parcelada e falar, olha, eu vim para pagar aí a dívida do imóvel, eu quero que subtraia tanto da dívida do imóvel. Não, Maria Helena, e os juros? Não, os juros eu pago depois. Não tem como, gente. Vou ter que pagar primeiro os juros. Tá ok? Então, nem adianta você tentar fazer isso. Vou imputar sobre o capital. Pode fazer isso? Pode. Provavelmente se o credor foi seu pai, né? Seu pai, sua mãe. Aí eles acabam aceitando que você impute sobre o capital. Mas aí tem que ter anuência do credor. Tá? A lei é muito clara no que diz respeito a esse tema. Então, sem chance de você imputar sobre o capital e deixar os juros para pagar depois. Até porque ficaria bem isso, né? Porque como o juro não gera nada, ele ficaria cru ali, né? E congelado no tempo até que você arrumasse o dinheiro. Maria Helena, eu acho justo. O credor não vai achar, né? Porque ele te emprestou dinheiro e ele não está recebendo. Por exemplo. Dação em pagamento, que é o outro instituto que a gente vai examinar, é outra forma de extinção das obrigações. A dação em pagamento é prevista no Código Civil, nos artigos 356 a 359. O 356 começa exatamente falando que o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Então, na verdade, aqui você tem uma prestação que é diversa da que é devida, com o acordo e anuência do credor, exatamente com a finalidade de extinguir a obrigação. Eu não vou receber em dinheiro, esquece. Tá bom, então vamos tentar verificar o que ele tem de patrimônio, ele paga em patrimônio, eu me viro depois. Essa é a ideia da dação. Mas ela tem que ser espontânea, tá? Então, aí tem que vir do próprio devedor essa proposta, né? A gente vai passar por um quadro de recessão econômica em que a dação em pagamento, que durante muito tempo se discutiu se deveria ser subtraída ou não do código, porque ela era um objeto em desuso, ela não é em desuso, gente. Sempre que nós temos recessão econômica, a dação volta com tudo. Por quê, hein? Porque some o dinheiro da praça. Se some o dinheiro da praça, ninguém tem como pagar em dinheiro, em espécie. Então começa a substituir por bens. O antigo escambo. O antigo escambo. Para quem não lembra, pega o dicionário aí, dá uma olhadinha. É o antigo escambo ou troca. A gente vai ter que passar por isso? Vai, o cidadão não vai ter condições de pagar os honorários, vai querer pintar o meu consultório, por exemplo, né? O meu escritório, desculpa. Vai querer pagar o escritório, eu vou pintar o escritório, você faz os honorários. Então, ele está pagando os honorários de outra forma, porque ele não consegue pagar tudo em dinheiro, né? Para isso, eu preciso concordar, porque eu posso falar para ele, não, isso daí não adianta nada, porque eu tenho que pagar funcionário, até logo, um abraço. Então, se não houver isso... Né? Mas veja, existem dois termos, gente.
Existe a proposta que já vem do início e aquela que agora vai converter-se numa dívida e você vai querer dar bens em pagamento porque você não tem solvência e para vender agora ninguém vai conseguir pegar preço justo. Então o que a gente vai assistir de dação em pagamento não está escrito, né? Por quê? Porque muita gente tem a dívida. Se eu deixar para vender o carro, vão querer pagar uma ninharia, então eu vou usar o carro para pagar a dívida. Se o credor aceitar, muito que bem. Senão ele pode tocar um processo para adiante e a gente não sabe por quanto vai ser vendido esse carro, ele vai continuar com crédito que ele não vai conseguir receber e por aí vai, né? Então, muitas vezes a dação ela se torna uma medida muito eficiente. A gente usa muito dação em pagamento em dívida alimentar, né? Que às vezes existe patrimônio para ser dividido, começa a lançar a metade do patrimônio que era do cidadão em nome das menores, até acabar com esse patrimônio e poder ficar integralizado, porque é demais, né? Então, tá aí as questões. Requisitos da dação em pagamento, senhores. Existência de dívida vencida, o consentimento do credor, conforme está previsto, a entrega de coisa diversa da devida, a pessoa deveria entregar dinheiro, não está entregando, está me entregando um carro, né? Então, mas eu aceitei. Ela devia me entregar dinheiro, ela está entregando uma prestação de serviço. Se eu aceitei, está tudo em ordem. E a ideia do ânimo solvente. Tem que existir por parte do devedor a intenção de pôr fim àquela dívida. Ele não quer permanecer com a dívida. Ele não quer ter um problema a mais na vida dele. Por isso que ele te procurou com uma proposta de dação, né? Ele te procurou com uma proposta de dação para acabar com essa possibilidade da dívida ficar para um futuro incerto, né? E aumentando, né? Porque a dívida vai sendo corrigida. Então, não é a intenção dele, devedor, também, sobretudo se ele age de boa fé, né? Levar isso daí para adiante porque ele sabe que vai estourar nele. E ele não quer isso. Então, entendam, acho que a dação em pagamento dos institutos de forma de extinção de pagamento é um dos que revela a maior boa fé, muitas vezes, do devedor, né? Exatamente por essa intenção de não levar adiante essa pendência creditória. Ele quer pagar, né? Vamos encerrar, pago o que é possível ao credor, né? Maria Helena, pode ter retorno em dinheiro? Pode, desde que eles ajustem, né, gente? Então aí fica a critério do ajuste feito entre eles. A ideia da dação é dar em pagamento. Então eu te entreguei um bem em pagamento? Sim, né? Então eu conto sempre a história, que é verídica, de uma vez em que a gente atuou pela assistência judiciária, e o cidadão era devedor de alimentos, foi lá, colocou o seu capacete bem em cima da mesa de audiência e falou que não tinha patrimônio para pagar a dívida. Aí o juiz perguntou se ele tinha moto ou só o capacete, né? E a moto ficou. Mas aí nós temos um outro instituto, não foi uma dação em pagamento, não houve essa voluntariedade do devedor. O juiz penhorou e perguntou se ele não faria dação em pagamento, que seria melhor que uma eventual prisão e tudo mais. Então, foi um acordo ali formulado, talvez até por desídia do cidadão. Até hoje me pergunto como deve ter se sentido indo embora de capacete dentro de um ônibus, mas o problema da dívida foi resolvido, os credores receberam. Não pensem que o credor é sempre um agente do mal que fica tirando o patrimônio de alguém, pegou alguma coisa dele antes e não está pagando. Então ele não é um agente do mal, né? Agora, daqui para frente, com toda essa história do Covid, nós teremos uma série de obrigações incumpridas, gente com inadimplência. E esses institutos voltarão. Não que eles tenham morrido, né? Mas eles voltarão com maior força, como uma forma de tentar resolver problema e minimizar a dívida. Porque ninguém vai querer ficar soberbado aí com a grande palavra renegociar. Conseguiu renegociar, tá ótimo. Não conseguiu e a dívida é muito alta, a dação vai voltar a existir. Provavelmente deve acontecer com construtora, vai acontecer porque eles vão ter que receber de alguma forma, né? Nem que eles tenham o ônus de depois vender, é melhor do que ficar sem receber nada, porque eles também têm funcionários para pagar. Então, uma coisa leva a outra. A gente já explicou isso. Cuidado que o mundo do mercado é um dominó, né? Empilhadinho ali, bonitinho. Se você faz assim, cai todo mundo. Então, não é uma coisa assim tão simples de falar assim, aguenta aí que daqui uns 2 anos eu consigo te pagar. Não, aguenta aí, ele vai ter que demitir gente. Não é dessa forma, né? Então,
Então a dação em pagamento ela deve retornar com mais força ainda, pela situação que vivemos, por parte daqueles devedores de boa fé, né, gente? Aqueles que não conseguiram renegociar e que também não querem ter uma dívida daquele porte os incomodando, não querem negativação de nome. Então, esses devedores provavelmente utilizarão desse expediente da dação até pela precariedade de circulação de moeda. Então, isso daí é inevitável que aconteça. É episódico? É, mas é por isso que esse tipo de instituto tem que ser mantido no Código Civil. O Código Civil ele não trabalha com a realidade do dia, ele trabalha com as possíveis realidades. Daí a necessidade da manutenção de institutos, ainda que naquele momento que você estude o instituto, ele não esteja tão em voga ou seja tão comum. É uma questão de exceção, uma questão de exceção. Essa exceção vai virar regra? Não, nunca vai virar regra, mas pode ser das exceções a mais usada. Antes era consignação, a pessoa não tem dinheiro, ela vai consignar o quê? Então não vai ser mais a consignação, né? Antes a bola da vez, o grande instituto era a consignação em pagamento. Provavelmente vai perder espaço para a dação. A imputação vai ganhar uma importância também muito relevante. Você vai ter que destinar o dinheirinho certinho para a área correta, sob pena de ficar aí prejudicado. Paramos por aqui, senhores. No próximo encontro falaremos da novação, um instituto importantíssimo, assim como todos que a gente está aprendendo. O direito das obrigações, como vocês estão vendo, é o direito do cotidiano, não esqueçam disso. A gente só está dando os nomes corretos e ajustando as praxes com aquilo que o povo acha que é, né? The People é formado em direito na universidade, sei lá de onde, e sempre dá palpite. Vocês não, vocês têm a obrigação de saberem e fazerem as adequações devidas, tá? Por favor, estudem, leiam, verifiquem o que tem de dúvidas, me passem, fiquem bem, cuidem-se e nos vemos no nosso próximo encontro. Abraços virtuais a todos.